Mestre Jesus, amigo querido, nosso guia, nosso orientador, nosso parceiro nessa jornada maravilhosa que é a vida. Como a música fala, mestre, quanto amor podemos sentir da sua parte, quanto amor podemos receber e sentir da espiritualidade amiga. Que cada um de nós, mestre, nessa reunião de hoje, possa estar aberto a receber esse amor, a receber a orientação, a receber o estudo, a receber a reflexão, a receber a paz e a tranquilidade na certeza da sua presença em nossa existência. Mestre, nós só temos a agradecer hoje e sempre pela sua existência na nossa existência. Que assim seja. Boa noite, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? É com imenso carinho, com muita gratidão, que mais uma sexta-feira estamos nós aqui, né? Para partilhar e aprender, né? Sobre todos os temas que estão sendo trazidos ao longo desse curso, né? O Espiritismo Explica. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de falar sobre divindades e hoje nós viemos falar, né? Fraternidade, explicar um pouco, lembrando, né, que esse curso ele está inspirado, né, numa série de publicações que a Fraternidade tem no nosso Instagram, chamado Espiritismo Explica, e um dos temas que se tinha eram entidades espirituais, mais precisamente, acredito que foi uma solicitação de algum dos nossos assistidos, para que a gente pudesse falar, né, sobre as entidades da Umbanda. Então, hoje, né, a gente vai poder, né, tentar compreender todos nós juntos, né, essas ricas, né, maravilhosas tradições que você tem dentro, né, da Umbanda, que é mais uma denominação, mais uma, como muitos gostam de chamar, né, uma religião que nasceu sim aqui dentro do Brasil, dentro de talvez de um contexto histórico, né, que se via, né, eclodindo as ondas, né, de espiritualidade mais, né, presentes no mundo inteiro a partir da codificação kardeciana, né, e nós temos aí, né, uma lição muito grande quando a gente observa os irmãos que trabalham nesta linha, né, da linha da Umbanda aqui no Brasil, que são repletos dos ensinamentos próprios que o nosso grande orientador, né, Fraternidade Cristã, então temos Cristo como nosso orientador, nos deixou, né, sobre humildade, sobre amor, né, sobre proteger, sobre cuidar do outro. Então a gente vê isso manifestado na Umbanda, principalmente, né, como a gente estava falando, trazendo o tema das divindades, e aí cada um tem as suas mitologias, né, as suas verdades, como lá no Egito tem a mitologia do Egito, né, o deus Ra, que é lá o Sol, você tem Osíris e Íris, a gente vai lá para a mitologia grega, a gente vai ter Zeus, e a Umbanda ela foi, né, nascida, né, aqui dentro do Brasil, sobre a mitologia, né, lá da África, né, aquela mitologia ali do povo Yorubá, né, eu não sou nem teólogo, né, não sou um grande especialista da área, mas já li alguma coisa e hoje a ideia é que a gente possa aprender um pouco mais sobre tudo isso, né, sobre o que veio a Umbanda e todo esse traçado que a gente tem hoje. Recapitulando um pouco, né, a gente tem aí no conceito da Umbanda, do jeito que ela veio, ela foi, né, acho que foi em 1908, né, que o Zílio trouxe, inclusive dentro de um centro kardecista, né, que fundou-se aí a história, né, a Umbanda começa, e eu particularmente, desde quando eu comecei a estudar, né, os temas ligados à doutrina espírita, e quando eu tive contato, né, até a primeira vez que eu comecei a ler, a Umbanda eu não iniciei pela Umbanda como muitos até hoje, né, talvez hoje seja talvez mais conhecido do que na minha época. Eu fui conhecer esse termo já depois de um tempo dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. Então,
quando eu comecei quando eu li sobre a criação, né, como veio e como que a gente vê historicamente, né, o Espiritismo chega no Brasil através de quem? O Espiritismo no Brasil chega através de, né, vamos botar assim, das classes mais favorecidas, né, porque veio da França, né, então começa ali num grupo mais da sociedade, né, mais elitizado, se é que eu posso dizer assim. E como o próprio Jesus veio para todos, né? Inclusive, ele deixa isso bem claro, que ele veio para aqueles que precisavam de médico. O que acontece? O kardecismo, como é conhecido, né? A explicação de toda a doutrina espírita, ela vem para explicar as manifestações espirituais, independente da religião que esteja inserido, seja uma religião que não acredita na doutrina espírita, não acredita quando eu chamo de doutrina espírita, é o plano espiritual, que é natural, não é religioso, e aqueles que acreditam, sim, né, na sucessão das vidas. E aí a gente vai abrir também mais um leque, que cada um vai ter o seu credo muito particular. Então a doutrina vem para explicar a constituição do universo, das manifestações espíritas, das leis que regem, independente da crença que nós temos. E aí vem aí todo com esse arcabouço, muitas vezes mais teórico. Isso eu estou dizendo lá atrás, tinha assistência do passe, mas talvez a missão maior seja nos embasar. Então, veio aí. E aí, dentro de um contexto espiritual, a gente também já teve palestra desse curso falando sobre egrégoras, né, sobre esses assuntos. Então, a gente não pode deixar de trazer, né, que, primeiro, nós temos um planeta. Esse planeta, ele existe, a gente hoje, né, a gente pode, pela geografia, né, por tudo, a gente compreende que existem continentes, esses continentes foram sendo habitados, e aí foram sendo habitados por quem? E aí, quando a gente lê, por exemplo, o Caminho da Luz, lá de Chico, a gente vai ver lá, né, a transmigração lá do sistema de Capela. Então, a gente sabe que nós não somos mais espíritos que nascemos só aqui na Terra, que nós possivelmente viemos transmigrados de outros orbes e aqui fomos organizados. Então, em cada lugar, né, ele tem o seu povo que ali constituiu, e como povo, em cima da região geográfica, acaba sendo habitado, né, o plano espiritual é feito pelos habitantes daquele lugar que ali estão. Então, aqui no Brasil, quem era a maior população? Nossa, grande população, né, quando a Europa chega aqui, né, na América do Sul, aí vou dizer mais precisamente no Brasil, e essa história a gente pode, né, também entender o contexto dela no livro Brasil, Pátria do Mundo, Coração do Evangelho, acho que esse é o título, eu sempre inverto a ordem, né, o porquê que eles chegam, porquê que o Brasil é descoberto e porquê que acontece tantas transmigrações da Europa para cá. Mas quem habitavam as Américas? Habitavam as Américas, inicialmente eram os que aqui, né, estavam, os índios. Esse era o povo. Então, se a gente faz um raio-x, ou talvez um censo de 500 anos atrás, né, de quem eram os habitantes do plano espiritual no Brasil, era feito de índios. Depois vieram os europeus e com ele, né, a parte, né, lá da África, que vieram, né, os nossos irmãos africanos que vieram aí ser escravizados pelos europeus, assim, não só aqui no Brasil, mas foram espalhados, né, em vários outros lugares do mundo, mas também os índios também foram escravizados. Então, quando a gente pega a constituição espiritual do nosso país, a gente tem aí uma cultura ancestral muito grande. A ancestralidade dos índios, que aqui estavam, Saraceni, em um dos livros dele, né, Rubens Saraceni, ele escreveu muitos livros sobre a Umbanda, e um dos livros dele, ele diz assim, que quando, né,
os europeus chegam aqui, o que se tinha vivendo no Brasil, a comunidade indígena, era a representação do que Jesus estava pregando lá atrás, que era um povo que não tinha hierarquia, que não tinha valores, que viviam um dia de cada vez, não se tinha posições. Lógico, tinha posição hierárquica lá dentro, tinha o xamã, né? Tinha um pai, tinha o xamã em pajéu mesmo, né? Tinha lá o líder da equipe, que eu esqueci o nome agora, enfim, tinha toda uma... Cacique, muito bem, João. O João está aqui, hoje é o meu ponto. Tinha lá o cacique, mas isso não tinha a relação de poder que nós vimos construir ao longo da história do mundo. Então tinha um povo ali que respeitava, cultuava a natureza, também tinha sua mitologia, conhecedor profundo, né, dos elementos da natureza e como utilizar esses elementos da natureza. Então, chega o povo branco, né, e vem trazer ali a sua, né, toda a sua, vou botar entre aspas, né, toda a sua maldade, tudo aquilo que estava envolvido ali do que o homem branco poderia, né, oferecer, trazer. Então, com a chegada dos europeus e, né, em grande número dos nossos irmãos africanos, acabou se constituindo, né, muitos negros, muitos índios, também conhecidos como os caboclos, né, que estavam habitando ali o astral, que tem muito a oferecer em termos de conhecimento, e não estava encontrando espaço para que isso fosse colocado. E aí é uma imaginação minha, né, uma criação da minha cabeça, né? Possivelmente está Jesus lá em cima olhando e falou assim, eu preciso abrir mais uma linha de trabalho para que esse povo também possa trabalhar, lembrando que Kardec sempre nos trouxe, né, na verdade não Kardec, né, mas que a espiritualidade nos trouxe, que fora da caridade não há salvação. E a caridade é exatamente o amor colocado em ação, nossa fé colocada em obras, conforme Paulo já dizia, que a fé sem obras é morta. Então, se nós precisamos evoluir, a gente precisa trabalhar. E nós precisamos, claro, como encarnados e necessitados de auxílio, nós poderíamos usufruir da sabedoria ancestral, né, dos índios, principalmente, dos nossos irmãos africanos, que também eram ancestrais, né, eles tinham toda ali uma relação com a natureza muito forte. E aí surgem duas correntes extremamente importantes, né, que aí se nasce a Umbanda no Brasil dentro desse contexto, e aí sim puxa grande parte, muito em função, né, dessa já, não é porque que as pessoas vão a um plano espiritual que elas perdem as suas crenças e a sua ancestralidade. Então, como nós tínhamos também muitos negros, acabou-se trazendo essa teologia, essa teogonia, acho que esse é o termo, né, da África, trazendo ali o conceito de orixás dentro da Umbanda. Então, a gente, quando você se aprofunda, né, quando a gente adentra um pouco, a gente vai entender que lá dentro da linha da Umbanda, a gente vai ter lá esses deuses dentro do panteão africano, que são os orixás, que vão representar ali as qualidades do nosso pai, né, que dentro da Umbanda, né, Deus é chamado de Olorum, né, que foi aquele que cria, o pai de todas as coisas, e depois vem dentro da linha da Umbanda, a gente vem Oxalá, que é relativizado com Jesus, aquele que foi criando todas as outras coisas dentro da criação de Olorum. E aí a gente, né, é traçado essas qualidades, essas linhas que também são chamadas de trono, que é a fé, o conhecimento, muitas vezes vão ter essa ordem, ela se inverte, né, mas foi a ordem que eu acabei, ficou mais fácil de assimilar, né. Então, a fé, o conhecimento, a lei, o amor, lei, conhecimento, amor. Depois nós temos a evolução, a justiça e a criação. Acho que é isso. Será que é isso? Acho que é isso. Né? Representados aí, né? O da fé, o Oxalá, e aí, né? Estou falando dentro de uma linha que se tem aí, como que eu poderia dizer? Uma convenção, né? Muitos aceitam, né? Que na fé nós temos Oxalá e temos Logunã, no trono do conhecimento nós temos Oxóssi e Logunã, né? Oxóssi aí para os caboclos, né? Oxóssi é o que
que é o orixá das matas, né, da abundância, do conhecimento, Obá também. Nós temos a linha da lei, né, ordenador, não existe criação sem ordem, né, então nós temos Ogum e Ansan. No trono do amor nós temos Oxum e Oxumaré, sempre são polaridades, masculino e feminino. Depois nós temos no trono da evolução, nós temos Nanã e Obaluaê. Depois, no trono da justiça, nós temos Xangô e Agunitá. E no trono da geração, nós temos Iemanjá e Omulu. Então, esses panteões, né, que vieram lá do povo, né, da África, e tem um outro orixá também que não é muito dito, mas o seu nome, né, ele acabou sendo, aí, né, vou fazer uma brincadeira, eu acho que de noite eles vão me pegar, né, que a gente hoje pega assim, palha de aço, aí veio a Bombril, começou a fazer, né, nome lá, deu nome de Bombril, então a gente vai comprar, né, palha de aço, não, esponja de aço, sei lá o nome que tem. Aí a gente não fala mais o nome do negócio, a gente fala a marca. Eu vim comprar Bombril, né? Então, nós tivemos lá esses que, né, talvez por similaridade, né, do orixá Exu, né, que é um orixá dentro da cultura, foi, né, transcrito como também uma entidade, né, Exu e Pombagira, mas é um orixá que dentro, né, desse panteão é o orixá que é o mensageiro dos deuses, aquele que vai lá, escuta tudo e vem ao mundo, né, trazer as informações. São os grandes, né? Então, dentro dali está essa toda esse que traz a mensagem e que protege. Assim como se a gente for lá para o conceito judaico, né, angélico, a gente vai ter lá dentro do judaísmo, a gente vai ter, né, o São Miguel como grande mensageiro, mas também é conhecido como grande protetor, né, o príncipe das milícias celestiais. Então, o trono de Exu tem essa característica. Dito isso, dentro, né, desse contexto, então a gente vai ter dentro da Umbanda algumas linhas de trabalho que são o quê? São esses conjuntos de espíritos, né, reunidos. Aí, se a gente está falando de caboclo, né, pela etnia, né, por serem índios, né, por estarem aqui. Quando a gente vai falar de Preto Velho, a gente vai falar lá dos escravos, seus descendentes, aqueles que nasceram na África, ou que nasceram já aqui no Brasil, mas ainda negros, eles vão se agrupar aí sobre a égide, né, sobre a linha de Preto Velho. Então, são conhecidos linha. Então, a gente vai falar linha de caboclo, linha de Preto Velho, aí vai ter a linha de baiano, linha de baiano, de boiadeiro, a linha que muitos chamam de malandros, de marinheiros, linhas de cigano. Então, tudo isso foi se trazendo. E por que foram sendo, a Umbanda acabou sendo o meio de conhecer essas estruturas, né? Porque os médiuns estavam ali, né, numa sintonia, e eles tinham ali um lugar rico onde eles poderiam se expressar. Em outros lugares, muitas vezes, até por preconceito do médium, daquele grupo que estava ali, não poderia serem, vamos dizer assim, né, conhecidos. Então, a Umbanda nasce, na minha opinião, nesse contexto, trazendo ali o que há de melhor, e aí melhor no sentido, né, do que cada uma dessas, vou chamar de linhas, ou que essa ancestralidade, ela tinha de trazer, e claro, do seu conhecimento muito profundo. Adriano, eu já vi, mas eu só quero achar um negócio aqui, que quando eu estava pesquisando, esse texto, ele está lá no livro dos médiuns, que eu perdi, deixa eu ver. Eu acho que eu fechei. Lá no livro dos médiuns, vou falar assim dentro do contexto, tem uma parte que o povo americano queria comprar a terra dos índios. Eu vou tentar resumir, né? E aí o cacique, né, que estava ali na negociação, né, querendo vender,
ele vai falar assim, não, tudo bem, eu posso vender, só que vocês terão algumas premissas. E ele vai trazendo todo um saber muito grande, porque na visão do homem branco, né, do europeu, aqueles que estavam ali, nossos índios, nossos ancestrais, eles eram um povo de pouco saber. Só que o saber dele não era um saber intelectual, mas era um saber de sabedoria, de compreensão de tudo aquilo que nos cerca. E ele traz um negócio muito bonito nessa linguagem, nessa fala, que ele tem que dizer o seguinte: tudo bem, vocês vão ter que respeitar os animais como a gente respeita, vocês vão precisar de preservar a natureza da gente da forma que a gente respeita, vão ter que ensinar os seus filhos a proteger a terra e respeitar a terra, porque a terra é feita dos nossos ancestrais, ou do pó dos nossos ancestrais. Então, traz um tratado de ensinamento de cunho moral muito forte para aqueles que até então ali eram simples e ignorantes. Então nós temos uma sabedoria envolvida nesses povos milenar, lá milenar, porque nós somos todos espíritos, né, milenares, mas de uma simplicidade e de uma prática, né, no dia a dia muito simples, né, da mesma forma que Jesus ele ensinava e praticava. Sim, Adriana. Boa noite a todos. Eu tenho algumas perguntas, mas por enquanto eu vou fazer só duas, tá? A primeira pergunta, a pessoa até pede desculpa porque ela não sabe exatamente como as expressões que são usadas, mas dá para entender o que está sendo perguntado. Sendo sempre nas duas polaridades, masculino e feminino, né, que você falou, que os orixás, eles estão nessas duas polaridades. Quando o praticante está sobre a proteção de um orixá, ele será segundo o gênero do praticante? Então, se tem essas duas polaridades, se a praticante for mulher, ela estaria protegida pelo orixá, que seria feminino, ou poderia ser, por exemplo, Xangô? Como é que é a situação? É engraçado assim que dentro da linha umbandística, a gente fala assim, tem orixá de frente, orixá no certo, tem um negócio lá que nem eu entendo direito, né? Mas o que acontece? Essa relação de masculino e feminino é em função do equilíbrio, né? Tudo na vida tem a polaridade, é muito mais pela polaridade. A gente vai olhar na natureza, dia e noite, quente e frio, né? E assim se vai várias outras polaridades. E essa trouxe aí dentro de um masculino e um feminino em função dessa polaridade, dessa dualidade que existe no mundo, né? Então, muitas vezes a gente chama, né, dentro da Umbanda fala, usa-se o termo pai e mãe, né? Então, vai falar, por exemplo, Nanã, né, é a mais velha das Iabás, né, a mais velha das mães. Então, você tem essa relação, mas não tem a ver com o sexo que eu estou, né, que meu espírito se manifesta neste momento, né? Então, eu posso, por exemplo, o Leonardo, por exemplo, ele ser, por exemplo, né, chamado filho de Iemanjá, o filho de Egunitá, o filho de Obá, o filho, né, de Oxum. Isso vai ligado, né, por exemplo, dentro da literatura saraceniana, né, a gente fala de kardecista, né, de Kardec, vou brincar com o saraceno, mas dentro da linha saraceniana, ele tem um, não lembro qual é o livro, mas ele traz lá as filiações, né? Ou seja, os espíritos, né? Um cruzado com o outro. Então, traz toda uma filiação divina. Isso o Saraceno que traz, e aí ele tem lá toda uma explicação. Estou dizendo que é a representatividade, não é a verdade. Então, sendo objetivo na resposta, né, não tem relação, né, da relação da proteção e da nossa identificação com o orixá por ele ser masculino ou feminino, né? Isso não tem nenhuma relação dele para conosco. Os orixás são forças do divino que eles estão para todos. Eu vou fazer uma consideração que uma pessoa colocou, foi agora, mas é porque tem a ver com o que você acabou de falar. A pessoa disse assim, se não me engano, no Espiritismo também tem as linhas. Acho que é para
facilitar a identificação do trabalho, como, por exemplo, falange de Maria, falange de São Francisco. Exatamente. Porque, na verdade, essas coisas, esse nome coletivo, eles servem para quê? Para um propósito, integrar, muitas vezes, culturalmente ou religiosamente, por exemplo, né, a falange de Maria, a falange disso, daquilo, dentro de... Por que quem está falando de falange de Maria? Porque Maria está dentro de um contexto cristão. Né? Maria é conhecida do contexto cristão por ser a mãe de Jesus. E tanto na Umbanda, ela tem duas representatividades. Ela tem em Oxum, né, que o sincretismo de Oxum é Nossa Senhora Aparecida, e a gente tem Maria, né, Nossa Senhora, e Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. Você vê que ela tem uma presença importante. E é com quem colocou realmente, né? Dentro do espiritismo você fala lá as falanges, né? Por exemplo, nosso patrão, doutor Bezerra, falagem, doutor Bezerra. Então, na verdade, isso, e é até bom trazer nesse contexto, não necessariamente alguém hoje que trabalha dentro de uma corrente, por exemplo, de preto velho, necessariamente ele é um espírito africano de nascença. Ele pode, muitas vezes, né, por uma necessidade de trabalho, e aí lembrando que o espírito, né, ele é um ser de multiverso, né, de múltiplas culturas, e a gente vai, né, hoje estou aqui, não sei em quantas outras culturas eu passei nas minhas encarnações passadas, né, mas eu posso desencarnar e falar assim, nossa, eu gosto tanto daquele jeito calmo, carinhoso, né, que um preto velho tem, né, de falar, mas enfim, vem cá com o vovô, senta aqui. Eu falo, eu vou trabalhar com um preto velho, né, então eu posso, né, a gente sabe que a gente pode plasmar aquilo que a gente quer ser, eu posso, lógico que eu não posso comparar Léo, nesta encarnação, como um preto velho, vamos brincar assim, de raiz, né, do seu conhecimento de magia, do seu conhecimento de natureza, do seu conhecimento de ervas, assim como os caboclos também, e eu tenho que estudar muito ainda para chegar perto, mas por simpatia eu posso começar a me filiar a ser um aprendiz dessa linha de trabalho, né? Então isso acontece muito, né? Eu acho que, se não me engano, no livro do Vanderlei Oliveira, e alguma das abas dele, que ele escreve lá, né, com o Pai João, e aí eu já escutei ele falar uma vez que Pai João, que agora se manifesta como Pai João, teve uma encarnação que ele foi um bispo católico, né? Então, ou seja, não existe muito essa relação. O que a gente treina na relação arquétipica, na verdade, é o seguinte, é a marca daquele povo, né? Então, ou seja, a gente tem ancestralidade, sim, ela não vai todos, né, a linha de preto velho vai ter essa ancestralidade, vai trazer este conhecimento do povo ancestral negro que tem sobre a magia, sobre os elementos, sobre aquilo, da mesma forma como que cada um vai se especializando e depois eles vão, né, se transformando, e aí o termo falange também se usa dentro da própria Umbanda, né, fazendo essa aglutinação aí para aprendizado, para trabalho, para junção de conhecimento e de uma forma geral. Muito boa a colocação. Outra pergunta. Qual é a importância das linhas de trabalho espiritual na prática espírita e como elas se relacionam com os orixás? Na questão da prática espírita, vamos imaginar o seguinte: cada trabalhador desse que vai se aglutinando, eles acabam, né, isso é natural, vai-se por conhecimento, por especialidade, por simpatia. Então vamos imaginar, vai ter lá dentro do conceito Umbanda, né, um terreiro de Umbanda, e você tem o que o pessoal chama, né, de gira. Então você vai ter uma gira de caboclo, você vai ter ali naquele dia espíritos que estão o quê? Eles estão acostumados a lidar com determinados tipos ou elementos de problema. Então você vai ter especialista, igual se a gente fosse consultar, né, no neurologista, fosse consultar no cardiologista, né, no oftalmologista. Então você tem especialidades, né, das suas linhas de conhecimento, de saber, que vai trazer. Então, na minha visão, isso se aglutina por isso, né? Veio primeiro, claro, aí dessa ancestralidade, da minha cultura, do meu saber,
daquele saber que até então era o passado, né, não de forma escrita, mas de forma verbal, né, e as nossas experiências, ou seja, nossas experiências são encarnações após encarnações, dentro daquele povo, a gente vai cada vez se aperfeiçoando mais. Então, dentro da prática espírita, fica fácil de você lidar, e aí, se a gente está falando tanto do trabalho assistencial, e aí tem uma coisa muito importante, que dentro da prática espírita, geralmente, nós temos sempre a visão de que só o plano material, ou seja, só as pessoas que estão indo, né, naquela casa, seja num terreiro, seja na fraternidade, em qualquer outra, que está tendo só um atendimento aos encarnados. Mas em cada encontro, vamos assim dizer, né, em cada jornada, em cada gira, em cada encontro, a gente também tem um grupo espiritual que vai ser tratado ali. E aí esse auxílio, esse conhecimento da espiritualidade, das linhas, né, ou vamos dizer assim, né, dos espíritos que trabalham na Umbanda, eles serão importantes para os encarnados e para os desencarnados. Então, se a gente pega, por exemplo, esses livros são muito conhecidos, acho que muita gente que já deve ter lido. Tambores de Angola, de Robson Pinheiro, assim como Aruanda. A gente vai ver muito nesses dois livros os trabalhos dos caboclos, dos pretos velhos e da linha de Exu, como aquele, né, lembrando que deram-se esse nome, né, em função lá do orixá, mais trabalhados, né, no sentido da proteção, que vão estar ali cuidando da proteção, né, como um grande amigo me explicou esses dias, né, esses espíritos que são hoje conhecidos como os Exus, eles trabalham nessa linha de proteção, né? Muitos dão esse nome, mas o Exu, a gente tem que lembrar que Exu é o orixá. Os trabalhadores foram dados a esse nome por proximidade, aí a brincadeira lá de trás, mas é aqueles que guardam, né? Que protegem. Então, para todo o trabalho que é feito, precisa de ter um protetor, né? Então, até quando Jesus disse, né, os que estarão à direita de mim, à esquerda de mim, então, ou seja, aquele que não se sente, né, à margem do conhecimento de Cristo, ele coloca sempre do lado que ele está do lado esquerdo do Cristo, e aqueles que se alinham com os ensinamentos de Jesus e estão à sua direita. Então, esses fazem esse trabalho. Por quê? Para qualquer trabalho que é feito, você precisa de proteção. Até Jesus, né? Entre eles, quem assiste a série hoje está muito badalada, The Chosen, vai ver que dentre os discípulos você tinha um que era, né? Ele era um zelote, né? Que era foram ali treinados com a missão exatamente de proteger o Messias, né? Com a prática militar, né? Enfim. Então a gente sempre precisa de ter, né? Então a gente sempre vai ter esse lado de proteção. Então, são esses irmãos que fazem esta proteção, eles que protegem, que são esses, né, que estão ligados a essa linha, aí você tem por linha, né? Cada uma vai estar ligada e representante a um orixá em função da sua especialidade. Então, é importante para a prática espírita neste contexto, né, de ordem, de agrupar as pessoas para o atendimento, da mesma forma como às vezes saem em missão, né? Vamos juntar um monte de oftalmologistas para poder levar as pessoas que estão lá no Nordeste óculos. Não é? Um exemplo, talvez até grosseiro, mas é uma forma de a gente tentar compreender como que a cada, né, linha se tem ali os atendidos em função das suas especialidades. Pelo menos é assim que eu enxergo. Tem mais perguntas? Tem. Essa pergunta ela é minha, tá, Léo? Como na pergunta foi colocado qual a importância das linhas de trabalho espiritual na prática espírita, eu gostaria que você pudesse falar para a gente se a gente pode usar essa expressão espírita vinculando-a aos trabalhos umbandistas. Olha só, eu acredito que sim. Por quê? Porque se a gente for pedir para Kardec,
né, pedir para Kardec, a gente vai lembrar, né, no conceito, espírito é aquele que acredita em espírito, não é? Não é isso que ele nos ensinou? Então, o umbandista, ele vai dizer que ele não é espírita, por quê? Porque dá-se a entender que espírita é o kardecista. Tanto que muitos falam, eu não sou espírita, eu não sou kardecista, eu não sou espírita, eu não sou umbandista, eu sou espiritualista, né? Mas eu fico olhando assim e falo, mas o espiritualista não acredita na sucessão da vida, então ele é espírita, não é? Mas são só palavras, né? Para mim, então, não, eu acredito que todo aquele que acredita, né? Eu tenho essa, como que eu poderia assim, né? Essa proximidade com o pensamento de Kardec, né? Que para mim todo aquele que acredita no plano espiritual é espírita, né? Tanto que eu fico brincando que eu sou espiritólogo, porque eu sou um católico, né? De berço que acredita, né? Na continuação da vida e não só nessa relação que seria realmente muito injusto para mim, né? Que eu só nascesse e só tivesse esta vida para aprender tudo que eu preciso aprender, e olha que a gente tem tanta coisa para aprender, né? Então eu não conseguiria aprender tudo, nem todas as facetas, de todas as linhas de conhecimento, né? E principalmente, né, até mesmo dentro de um conceito, né, cristão, de a gente conseguir se aquilatar, né? A gente conseguir pedir perdão para aqueles, né, que a gente, porventura, magoou ao longo da nossa passagem na Terra, e chegar ao final e não ter mais oportunidade de fazer algo para restaurar aquela relação. Acho que seria muito injusto, e achei dentro da doutrina espírita, né, ou seja, da doutrina no sentido de conhecer que o plano espiritual não é religioso e sim natural, e de que as sucessões da vida vão me dar essa oportunidade. E essa oportunidade, muitas vezes, não só do processo da reencarnação, de reencontrar as pessoas, mas principalmente de entregar falanges, muitas vezes, enquanto eu estou no plano espiritual, para continuar prestando auxílio àqueles, né, que tanto necessitam. Então, eu não acho que seja errado, não. Eu, Léo, achando. Mas pode ser que algum umbandista, talvez mais rígido, né, mais defensor da sua doutrina, pode dizer que ele não é espírita, que ele é umbandista, até porque eles mesmo falam que é uma religião. Temos mais perguntas? Eu vi que você não está com a mãozinha levantada. Tem pergunta? Bem, então, falando assim, né, de um grande né, de uma visão geral, a gente falou ali, né, das linhas que nós temos lá, né, os índios, ou são chamados, né, de caboclos, nós temos, né, dentro desta linha, né, esse arquétipo aí dos caboclos, depois nós temos os dos pretos velhos, né, que vem dessa matrix. E engraçado que, olha só, tem algumas pessoas que, quando a linha de preto velho elas começou a se manifestar, algumas pessoas consideram assim, mas, gente, como pode alguém que foi escravizado, escravo, né? Ou seja, foi morto pelo homem branco, essa briga de etnias, pode voltar depois e trabalhar com o médio branco? Olha só, isso já aconteceu, né? E a Umbanda, na verdade, ela vem exatamente para quebrar esses vínculos, né, de tudo isso, né? Então, ou seja, eu acho que está ali um grande exemplo da mensagem do Cristo, né, de perdoar e de amar o próximo, de tudo aquilo que nos ensinou. Então, existia isso também. As pessoas olharam de fora, não. Então, ou seja, somente uma pessoa negra poderia incorporar, né, um preto velho. E quantos preto velhos estão aí para trabalhar independente, com uma visão além disso? Então, a Umbanda, na verdade, ela vem aí, né, para ser uma religião, né, aí como a gente está falando de dentro dos umbandistas, não posso deixar de dizer, mas ela tem aí nesse vínculo de trazer realmente essa quebrar esse negócio de etnia, né? Então, nós temos ali a parte, né, dos índios que estavam aqui, profundos conhecedores, né,
dos pontos de energia, né, da natureza, aí o povo elitizado, né, o povo que fala né, que é espiritualista, os vórtices de energias que existem, os vórtices são os pontos de força da natureza, que exatamente a gente hoje entende, a gente já sabe que cada elemento constituído na Terra, ele vai ter ali o seu ponto de energia, ele vai ter ali a sua vibração. Então, quando a gente precisa, né, de mais energia, a gente se aproxima daquela fonte maior. Então, por isso que muitos trabalhos umbandísticos são feitos em ponto de força, que é onde está a força maior do orixá, que ali representa, lógico, cada trabalho está ligado ali ao orixá e vai trazer ali, né, como eles dizem, mais aquele axé. Então, aí continuando, a linha dos preto velhos são exatamente, né, esses grandes, né, com muita sabedoria, né, que já vem de uma ancestralidade muito forte, magística, né, de muita. Aí quando a gente fala assim, né, do povo negro, mas a gente não pode ler, a gente lembra que, por exemplo, quando a gente fala muitas vezes de magia, vai lembrar lá do Egito, né? Mas o Egito também estava na África. Então existe ali, como a história nos diz, né, o continente africano é o mais antigo. Então tem muita sabedoria envolvida em conhecer, né, de manipular, e aí voltando, né, lá nos livros do Hobbes, a gente vai ver que os pretos velhos, eles trabalham aí com essa manipulação energética no plano astral, então eles são exímios, né, magos, são exímios, né, conhecedores do processo magístico, e agora apresentam de uma forma muito simples, muito sutil, muito doce, muito alegre, muito companheira, nos abraçam muito, né? E aqueles que vieram e depois também tiveram contato, né, com a própria doutrina cristã, né, que veio complementar, são extremamente apaixonados pelo Cristo, apaixonados por Maria, sempre estão ali, né, usam, por exemplo, um texto como elemento de trabalho. Então são figuras muito, 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 muito sábias e vêm ali com seu jeito, né, simples, de voz mansa, né, trazendo ali, né, grande sabedoria para todos nós que precisamos. Sim, Adriana? Vamos fazer mais algumas perguntas. Os praticantes do espiritismo podem invocar os orixás como parte de suas práticas de trabalho espiritual? Sim, porque o plano espiritual, ele não é religioso, ele é natural. Então, os orixás lá dentro são o quê? São como as divindades, né? Então, eles representam forças divinas. Voltando aí, eu no meu conceito, né? São o quê? São nomes que a gente vai atribuindo às potencialidades divinas, cada um com as suas características, né? Como a gente está falando, quando a gente fala de Oxalá, Oxalá é o orixá da fé, então ele vai fazer o quê? Vai nos impulsionar na nossa fé, sabe? Naquilo que a gente busca do nosso dia a dia, daquilo de realmente acreditar, né? Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos seres perfeitos, característica dos homens de bem, vai ter lá que a característica do homem de bem é a fé. Então, ele vai trazer. Então, quando eu vou lá, crio um altarzinho, né, e coloco ali, começo a cultuar Oxalá, por exemplo, Oxalá vai transmitir calma, paz. Essas coisas estão ligadas muito à fé. Se eu preciso de mais força, se eu estou passando por um momento que eu preciso, né, eu vou lá pegar a força, né, de Ogum. Então, isso é independente se é espírita, se é católico, se não é, né, se é protestante, não importa se é budista, porque isso representam as qualidades de Deus. Aí são só nomes que vão criar egrégoras, que vão criar representações, que, enfim, mas são isso. Então, qualquer um pode, né, utilizar-se dessa força, né, desses arquétipos, né, para criar, né, para modificar o seu estado, né, né, que a gente se encontra, para que a gente possa mudar de eixo vibracional, para que a gente possa mudar, né, de padrão e alterar as nossas escolhas. Então, assim, na minha verdade, qualquer pessoa pode cultuar um orixá e dele receber toda essa, né, se conectar a essa força divina.
Como o Espiritismo aborda a relação entre as linhas de trabalho espiritual baseadas nos orixás e os princípios da mediunidade e da caridade? Eles estão te estreitando, hein? Pergunta comprida, não consegui nem... Como? Quer que eu repita? Repete, please. Eu vou colocar até no chat para você poder ler. Tá, coloque aí. Eu vou repetir. Aí. Como o Espiritismo aborda a relação entre as linhas de trabalho espiritual baseadas nos orixás e os princípios da mediunidade e da caridade? Olha, deixa eu pensar. Consultar os universitários aqui, o Tico e o Teco, né? O Espiritismo, ele vai trazer, né, ou talvez Espiritismo, eu vou tentar conceituar assim, o Espiritismo é o que está dentro da doutrina espírita, né, codificada por Kardec. Se a pessoa que perguntou não entender que é essa linha de Espiritismo, por favor, que ela se pronuncie, mas eu vou entrar nessa linha aí. Né? Então, o que acontece? A doutrina espírita, ela vai trazer, né, se a gente pega, né, lá os tipos de espíritos. A gente vai ter lá os espíritos impuros, vai ter os puros, enfim, ele vai denominar. E a gente vai ver que a gente, em cada prática dessa, a gente vai estar enquadrado dentro de de uma linha ali que Kardec explica. Né? Então, essas linhas de trabalho, elas estarão ali, né, aglutinadas em função de... Como que eu poderia dizer? De sintonia, mas não é sintonia a palavra que eu queria falar, é de afinidade, né? Afinidade, sintonia, né? De afinidade mesmo, de gostar de todos aqueles ali, né? Teria o mesmo gosto, né? A mesma forma, né? De achar que as pessoas fazem. Ramatiz, lá no Sublime Peregrino, por exemplo, ele, uma hora é perguntado, né, o Humberto, acho que pergunta para ele, né, e ele fala que os espíritos elevados, né, da linha de Jesus e vários outros, eles também se dividem em grupos. Aí você tem lá vou dar o nome de salvacionista, mas eu acho que não é esse o nome que dá, não, mas o nome que passou na minha cabeça agora, né, aqueles... vou trocar salvacionistas não para missionários, né? Você vê Jesus, Madre Teresa e vários outros ali, que são espíritos que vão em missões, né, ali para resgatar. Aí você tem aqueles que são unidos pelas ciências, aí você vai ver Newton, a gente vai ver Galileu Galilei, vários outros irmãos, não é Aristóteles não, gente, Arquimedes, Leonardo da Vinci. Então, você vai se consolidando, no final, pelas suas sintonias, né? Os mesmos objetivos em comum, talvez seja isso. Os músicos da arte e da cultura, como Beethoven, Van Gogh, Mozart, Picasso, então, ou seja, são grandes espíritos que vêm ali trazer, né, vários conhecimentos em função daquele processo evolucional, né, dentro do universo. Então, olhando por esse prisma, eu posso entender que as linhas de trabalho ligadas, né, aos orixás, ligados de que forma? Por exemplo, a gente vai pegar lá Caboclo, está ligado ao Oxóssi, e aí cada orixá ele tem ali um ponto de força, de Oxóssi é das matas. Aí, né, se os índios representam ali a parte da natureza, viviam nas matas, por que não trabalhar com o orixá? Então, eles vão se ligando ali em função, isso aí é uma concepção minha, pode ser que vai ter livro que vai falar o contrário, mas é aquilo que eu raciocino sobre isso. E aí a ideia, né, sempre é estimular que cada um, né, busque a sua verdade, que se entrem nos livros e vão buscar o conhecimento, né, mais profundo. Elas vão se ligar, né, aos orixás em função das especialidades de trabalho. Aí, voltando lá atrás, né, se eu trabalho ali muito na relação de ordem, eu preciso estar ligado ao orixá que traz a energia da ordem, né, até algum. Se eu estou ligado muito, né, à cura, né,
a envolto, né, de curar os males. Eu posso me ligar ao Obaluayê, né, assim como o Oxóssi também está para cura, mas o Obaluayê ainda está mais para cura do que para Oxóssi. Então, tem, né, eu vou usar mais uma vez a palavra de Saraceni, né, ele usa muito a palavra mistério. Tem mistérios que não nos revelados, e que estão nesses mistérios, estão explicações que a gente não tem conhecimento ainda. Então, essa relação entre a doutrina espírita, né, o espiritismo, vou ler aqui de novo, as linhas de trabalho, né, e aí ainda fala, né, princípios da mediunidade, né, a gente vai ter ali os médiums, como Kardec colocou, você tem os tipos de médium, a gente vai ter também, para cada linha de trabalho, médios que vão estar mais, né, na linha de vibração, e aí próprio da caridade, né, também pelas suas especialidades. Uns vão ter mais proximidades com os pretos velhos, outro com caboclo, outro com... acabou se criando os outros arquétipos aqui no Brasil, né, como, por exemplo, os boiadeiros, né, quando a gente fala do boiadeiro, a gente está falando assim, quem eram os boiadeiros? Aquele cara que saía ali, né, conduzindo, né, os rebanhos, né, e todos os trabalhadores aí volta, e você vai no plano espiritual, vão ser quem? Quem vai ser? Aqueles que vão buscar os espíritos, né, que precisam ser resgatados, ser colocados na linha da evolução de novo. Então, cada um tem ali a sua particularidade, a sua especialidade, mas todos eles estão sobre a linha da caridade, né, ou seja, eles não olham mais se é branco, se é preto, né, se é isso, se é europeu, se é africano, não olham mais isso. Eles trazem realmente o conceito que Cristo trouxe, né, dessa universalidade. Então, eles trabalham com afinco pela prática do amor, que a caridade nada mais é do que o amor colocado em ação da forma que Jesus nos trouxe. Vou colar no chat e vou ler. Existe alguma correspondência entre as linhas de trabalho espiritual, baseadas nos orixás, e os ensinamentos dos mentores espirituais no Espiritismo? Olha, vamos imaginar o seguinte, quando a gente vai, e aí eu vou trazer acima de mentor, eu vou trazer as linhas, as leis naturais. A gente vai falar lei da destruição, ou a gente vai falar lei da justiça. Ela vai estar ligada com uma linha de orixá. A orixá tem a linha da justiça. Lá embaixo é apresentado por Xangô e por Egunitá, que vão trazer essa... Então, se eu preciso de ter uma força de justiça, eu estou passando por um momento onde que, né, e aí a gente está o tempo todo, acho que oscilando em todos esses aspectos, né, desses fatores, né, de cada orixá e de cada trono, né, de cada linha, a gente vai ter o quê? A gente vai estar passando por um momento. Então, se é um momento que eu preciso, né, alguém praticou uma injustiça, eu preciso que isso seja, né, de uma forma corrigida, eu vou me apegar mais a Xangô. Se eu estou passando por um processo de cura, de transformação, de transmutação, eu vou passar ali na linha de Obaluayê. E assim, se eu estou com um problema, né, emocional, de um fundo muito grande, tudo desgostoso, né, eu posso passar no trono do amor, por Oxum, ou se eu estou precisando renovar esse sentimento, eu vou passar por Oxumaré. Então, essa correspondência, a gente vai ver aonde? Por exemplo, quando a gente olha no ensinamento, e aí eu vou além de mentor espiritual e de espiritismo, nós vamos pegar do ensinamento da onde, né, nos vem, do princípio cristão. Jesus falava lá que o homem ele precisa de renascer. Aí muitas vezes é colocado, né, o homem precisa de nascer, o homem velho tem que dar ao homem novo. Isso é um renascimento, isso é uma troca, né, não só no contexto espiritual, que muitos assim, essa passagem de Jesus está mostrando, né, a continuidade da vida, né, que o homem vai ter que nascer de novo. Ok, mas ele também traz a noção de você se refazer, de você, né, renascer novamente nas suas crenças, né, de você renovar aquilo que você acredita. Até hoje eu tinha esse pensamento,
achava que a vida era injusta com todo mundo, eu fico aqui o tempo todo me pegando só os perrengues que eu passo na vida, os problemas, e de repente eu leio, eu preciso de uma renovação na minha vida. Vem um acontecimento, eu me alinho a essa energia, e aí eu começo a renovar as minhas crenças, e aí começo a ver que eu sou grato, eu tenho muito mais a agradecer pelas coisas que Deus me dá. Então, esta correspondência da linha de trabalho com os mentores, porque cada mentor no Espiritismo ele vai trazer uma linha. Vamos pegar. Contemporaneamente, na atualidade, né, vou trocar a palavra, na atualidade, né, nós temos aí na figura como médium de Chico Xavier, o médium Chico Xavier, mas Emmanuel não era só o mentor dele, mas Emmanuel também passou a ser, né, um grande mentor de muitos, porque ele escreveu muitos livros junto com Chico. Então, se eu for olhar o trabalho de Emmanuel, por exemplo, o que ele vem fazer? Ele trabalha o que na gente? Trabalha conhecimento. Ele semeou conhecimento de todo jeito. Você pega lá aqueles livrinhos lá, Fonte Viva, Pão da Vida, tem lá, ele tem uma série de, não me lembro todos os nomes, mas ele tem uma vasta conhecimento, por exemplo, da Bíblia, que ele vai pegando trechos, né, versículos da Bíblia e escreve lá, né, 5, 6, 7 parágrafos sobre aquele versículo. E aí, quando eu olho para a linha de orixá, por exemplo, quem é o orixá do conhecimento? É Oxóssi. Quem é que toda vez tem ali para poder trazer conhecimento de linha de trabalho? Eu vou ter lá Preto Velho, vou ter lá os caboclos, vou ter lá os marinheiros, cada um com o seu saber diferente, cada um com a sua história de sabedoria. Então, se eu fosse fazer essa comparação entre mentor espiritual e trazendo a linha como Emmanuel, que foi um grande mentor para todos nós, eu poderia dizer que ele se alinha à linha do conhecimento, que tem como grande orixá, não se fala sempre de Oxóssi, mas tem de Oxóssi e de Obá. Então, iria por acho que faria essa ligação. Mais? Como os espíritas interpretam as diferenças entre as linhas de trabalho? Olha, pergunta difícil essa, porque envolve, né, a crença de cada um, né? Eu acho que se for colocar como espírito também, assim, aglutinado de uma forma geral, eu acho que muitas vezes ele não pode não entender essa olha só que negócio paradoxal, individualidade coletiva, né? Então, ou seja, por que eu tenho que ter, né? Não é todo mundo espírita, então por que eu tenho que ter a linha lá de Preto Velho, ou por que eu tenho que ter a linha de Caboclo? Não entende, principalmente, e aí tem uma coisa muito, muito, que possa causar estranheza, por exemplo, eu sou um médium kardecista, então estou acostumado a ir no centro kardecista, tem oração inicial, tem aquela, não é todo mundo ali trabalhando do mesmo jeito. Aí um dia, né, vem eu e, vamos botar, Léo é levado para Umbanda, aí chega lá, abre a gira de caboclo, todo mundo fazendo os trejeitos de caboclo, puxa a flecha, taca a flecha, aquele negócio tudo, eu falo assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, ou seja, um espírita olhando mas só que o que a gente está vendo ali? A gente está vendo a manifestação de um povo. Eles se manifestavam desse jeito. Né? Quando a gente vê filme de índio, vai ver ele cavalgando, né? Todo aquele jeito, todos os seus gestos característicos, isso por todos. Se for pegar numa linha de cigano, vai ver o cigano todo mundo alegre, cantando, dançando, porque o povo é desse jeito. Então, ou seja, tem todas as suas particularidades, e aí, quando o espírita olha a linha de trabalho e não entende o seu contexto, ele talvez bota lá numa coisa e fala assim, esse negócio está meio esquisito, por que tem que ser desse jeito, por que tem que se manifestar? Né? Você pega, por exemplo, as linhas de criança, né? E aí criança dentro da Umbanda, né? É muito... quem tiver um dia a oportunidade, vá numa gira de criança, porque você pode estar na tristeza danada que ele vai fazer você rir, né? Então, ou seja, por quê? Porque são características. E aí as características das linhas também terão os seus instrumentos de trabalho. Então, você vai ver uma criança lá com o carrinho, com a boneca,
né, bebendo suco, são elementos que vão estar ali para levar o consolo. Então, o espírita, que ele não abre o seu campo de visão e procurar entender que ali existe um trabalho maior, que são colocados, e aí também que é muito importante a gente sempre ter isso em mente. Por quê? Porque existem, vamos dizer assim, faixas que cada um lugar vai atingir. E às vezes a gente tem com um problema, e aí eu vou colocar isso na relação da medicina. Se eu estou com dor de cabeça, eu preciso de tomar um remédio para dor de cabeça. Se eu tomar um remédio, um anti-inflamatório, e aí até a linha de inflamatório, você vai ter anti-inflamatório para osso, você vai ter anti-inflamatório para cartilagem, você vai ter anti-inflamatório para nervo. Então, ou seja, à medida que a medicina foi avançando, você vai ampliando os pontos principais que você precisa de atuar. Então, dentro do plano espiritual, também acontece da mesma forma. Então, muitas vezes, nós precisamos, o remédio que a gente precisa está ali, naquele lugar. E aí, como dentro da Umbanda hoje, é a linha que está mais próximo dos elementos naturais, então, eles vão utilizar desses elementos naturais. E cada linha de trabalho, ela trabalha com os seus elementos para trazer e tratar aquilo que aquela chaga, aquele remédio que a gente precisa para aquela dor naquele momento. Então, o espírita, que ele só se diz que é espírita porque ele somente acredita em espírito, mas ele não se aprofundou no estudo da doutrina espírita de uma forma ampliada, também não adianta eu simplesmente ser um espírita. Eu li todas as obras de Kardec, mas é a mesma coisa de alguém que lê a Bíblia e lê somente, ele não interpreta, ele não abre a visão. Ele só acredita naquelas linhas que estão escritas daquela forma. Então, ou seja, eu tenho uma visão limitada. Por mais que eu seja conhecedor, minha conhecimento é limitado. Eu posso conhecer todos os versículos de trás para frente para trás da Bíblia. Mas se eu não trazer ele para o contexto, se eu não trazer ele para uma interpretação da atualidade, eu tenho saber, mas não tenho sabedoria. Então, dentro da linha espírita, eu posso muitas vezes conhecer, mas não ter a sabedoria que de um trabalho dentro de uma tenda de Umbanda, onde as linhas de trabalho estão se manifestando, estão ali, né, trabalhando energias, vibrações, campos harmônicos muito diferentes e que são necessárias para aquele grupo espiritual que está sendo trabalhado naquele momento, e assim como o grupo material também, formando aquela psicosfera, aquela coletividade, também necessita. Então, quanto mais a gente amplia o nosso saber, a gente entende, por exemplo, numa gira de Marujo, por exemplo, onde vai se trabalhar, né, muito ali a linha do mar, né, aquela linha de transmutação, tanto que a gente, eu estou muito chateado. Cara, não tem nada mais reformador do que você tomar um banho de cachoeira ou você tomar um banho de mar. Então, a linha das águas vão proporcionar isso. Então, ou seja, vai ter naquela gira de marinheiro uma limpeza muito grande. Assim como uma gira, muitas vezes, né, do povo da esquerda, que vai trabalhar uma energia mais densa, mais pesada, que, né, muitas vezes a gente pensou tanto num problema que ele está quase se materializando na nossa frente. Quem é que vai trabalhar essa linha? Essa linha que é mais densa, que é a linha, né, ligada ali à parte da esquerda, de proteção e trabalho mais denso. Né, ou muitas vezes numa gira de preto velho, que estão ali, né, extremamente nessa linha magística. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente buscar compreender sem julgamento, a gente vai ver a beleza, né, das várias faces dos trabalhadores do plano espiritual atuando, levando exatamente aquilo que Deus quer que a gente, na prática da caridade. Nós temos mais 3 perguntas. Bora lá. E eu vou colocar no chat de novo. Tem mais essa e mais 3. Então, qual é o papel dos médiuns e dos trabalhadores espirituais
na incorporação e canalização das energias das linhas de trabalho durante as práticas mediúnicas? Bem, médium, ele precisa de, e aí a gente, não só eu que estou falando, né, só talvez pela prática mediúnica desse tempo que eu estou nesse trabalho, mas o que acontece? O médium, ele é o intermediário ali do espírito com, né, o que precisa ser feito. Na função, quando ele tem um espírito está atendendo a um encarnado, né, ele vai, o papel do médium, né, primeiro, ele precisa de formação, de conhecimento. Lá atrás, né, aí vamos botar lá na época da Umbanda, Confrancido, né, 100 e poucos anos atrás, você tinha muitos médiums que atuavam, e aí a gente vai falar assim, o que a doutrina espírita tem? Aí você olha lá na doutrina espírita, vai falar lá, né, o médium, a forma de trabalho, o médium consciente, semiconsciente, consciente. Muitas vezes o médium era inconsciente. Né, o espírito, como muitos gostam de dizer, a entidade, né, baixava no médium, né, e falava sem o médium, né, ter conhecimento. Muitas vezes pela necessidade do trabalho e desconhecimento do médium. Só que a espiritualidade vai assinalando para a gente? Qual é a vantagem para um médium, primeiro, ele trabalhar mediunicamente? Não é só o auxílio, como, eu fiz muita coisa errada no passado, aí para corrigir eu vim como médium. Mas a primeira função de todo encarnado, ou de todo espírito, que depois vai encarnar, é claro, não é se melhorar, não é progredir. Então, à medida que quanto mais o médium ele conhece, ou ele também faz essa interface de conhecimento de aprendizado com aquele que está com ele também vai sendo, né, um médium melhor, uma pessoa melhor, e com isso proporcionando atendimentos aos assistidos de uma forma melhor. Então, o papel do médium é de quê? É de cada vez se capacitar mais do entendimento e muitas vezes dessas variações sutis entre os trabalhadores espirituais. Aí a gente está falando de linha de trabalho, né? Poxa, tá bom, vou virar um médium, queria ter contato com a linha dos caboclos. Então, vou entender o que é o caboclo, vou lá estudar o que o índio fazia, quais eram os trejeitos, o que eles utilizavam, como era, eu vou adentrar de conhecimento. Porque quando um índio chegar para trabalhar comigo, ele já vai ter uma facilidade, porque ele vai acessar o meu mental e vai ser, né, vai estar alinhado com o dele. É igual na nossa profissão. Um médico não fala melhor do que com outro médico, do que ele vai falar com o paciente. Se eles estão discutindo um tratamento, 2 cardiologistas vão ter uma opinião melhor do que se um cardiologista falar com o neurologista. O neurologista entende de cérebro, o cardiologista entende de coração. Então, o médium ele faz esse papel, essa relação com o trabalhador espiritual. Então, quanto mais o médium sabe, mais o médium conhece, mais o médium estuda, ele se torna mais útil na mão do trabalhador espiritual. E aí a influência vai ser o quê? Vai ser a prática, melhor a sua prática mediúnica, melhor o seu trabalho. Então, eu acho que o papel do médium, né, estou olhando aqui de novo a pergunta, né, o papel do médium e dos trabalhadores nessa incorporação, nessa canalização é essa. Quanto melhor o médium for, mais o trabalhador espiritual poderá, né, vamos dizer assim, trabalhar mais. Mas se o médium sabe lá, claro que o espírito ele vai fazer. Mas lembre, vamos ter em mente, né, todos aqueles que estão na prática mediúnica, eles vão gastar menos energia, e aí voltando, né, se ele poderia fazer A, B e C, se eu conhecesse A, B e C, se eu não sei, talvez ele só consiga fazer o A, porque até onde vai meu conhecimento, aonde vai. Aí muitas vezes, mas por que ele não fala? Porque muitas vezes ele poderia me soprar uma coisa, e eu por não conhecer, e aí eu não acabo falando porque eu não conheço aquilo, eu fico em dúvida, e isso a gente está falando de coisas em milésimos de segundo, né? Ali num atendimento, numa canalização, numa palestra. Quem assistiu o filme do Divaldo, se não me falha a memória, tem um momento que ele vai fazer uma palestra, e aí ele chega na frente de todo mundo e trava.
Começa a falar. Aí vem, né, Joana, todo mundo, né, que já leu, né, Joana era extremamente rigorosa, fala, ó, isso é para você aprender. A gente vai tomar agora e vai falar, mas na próxima vez tu estuda. É mais ou menos isso. Né? Acho que é mais ou menos assim que acontece no filme. Mas o papel do trabalhador é esse, é estudar, é se tornar a ferramenta útil na mão do trabalhador espiritual. Sim, Adriana. De novo no chat. Vai lá. Existem orientações específicas dentro do Espiritismo sobre como trabalhar com as diferentes linhas espirituais baseadas nos orixás e nas linhas de trabalho? Olha, específicas no espiritismo, vamos botar kardeciano, né? Kardecista, você não vai ter essa explicação de como se trabalha. E aí eu vou ter que buscar onde está este conhecimento. Esse conhecimento aonde? Vai estar nos livros de Umbanda, vai estar nos livros fora da Umbanda. Por exemplo, quando a gente vai pegar dentro da linha esotérica, por exemplo, a linha esotérica vai trabalhar lá com cristais, por exemplo. E aí, quando a gente vai lá dentro das regências dos orixás, da linha de trabalho, a gente vai ver que vai ter pedras que estão ligadas a cada uma dessas linhas. Né? E em função do quê? Aí vão voltar da relação da frequência energética. Né? Então, para cada linha de trabalho, a linha da fé, do conhecimento, a linha da justiça, do amor, da evolução, da justiça e da geração, ela tem caracteres energéticos singulares. Como tudo na natureza é complementar e ressoa dentro das suas faixas, os cristais serão da mesma forma. E aí eu estou pegando o quê? Uma linha espiritual vai trabalhar com aquela linha de frequência. Aí eu posso ir lá, aí não estou falando de Umbanda, não, estou falando de conhecimento lá de cristal, que está lá, tem um monte de livro que não é espírito que eu falo das propriedades. Aí eu, quanto mais eu estudo, eu falo, esse cara trabalha assim. Se eu estou pensando em uma linha espiritual de cura, por exemplo, então eu posso ligar isso aqui. E eu posso pegar essa pedra, fazer mais a junção do poder daquela linha, então eu estou fazendo o quê? Eu estou somando. É igual fazer combinação de remédio, né? Aí eu pego um remédio e potencializo com outro. Né? Sei lá, esses dias eu fui comprar... meus meninos estavam com garganta inflamada, com um negócio lá, eu fui comprar amoxicilina. Aí tinha lá, amoxicilina com mais clavenato, não sei do que lá. Né? Não tem nenhum médico aqui hoje não, né? Quem é? Só a Andresa que é médico, né? Aí eu perguntei assim, vem cá, o que é esse negócio que, isso aí potencializa o efeito da amoxicilina? Entendi. Então, ou seja, no contexto dos trabalhos, funciona da mesma forma. Então, ou seja, as orientações específicas dentro do espiritismo não tem. Mas o que o espiritismo instiga em todos nós? Não é a busca do saber? Não é a investigação? Não é a fé raciocinada? Então, eu posso utilizar dos mecanismos do espiritismo para buscar os complementos das coisas que eu preciso. Então, assim, a doutrina pode não fornecer todas as respostas, mas ela vai nos instigar a fazer perguntas e buscar mais respostas. Próxima. Bem, talvez você tenha respondido. Vamos lá. A pessoa diz: eu já li alguns livros e também já presenciei em casas espíritas serem chamados para determinados tipos de trabalho espíritos trabalhadores da Umbanda para auxiliar. Isso é possível? Sim, claro. De que forma? Imagina o seguinte: eu chego numa igreja evangélica, naquelas pentecostais, né? O pentecostais, aquele que o povo ora com fervor mesmo, aquele que a gente precisa aprender a orar com eles, né? Que os caras oram ali, né? Naquela oraçãozinha shows que a gente faz, Senhor, brigadão, ora com fé. Então chega um irmão lá, né?
carregado de energias densas, energias negativas, em função do problema que ele vem ultrapassando, né, ele está ali remoendo, e aí com aquele negócio, ele vai chamando, né, vários outros irmãos, só que ele não conhece nada da doutrina espírita, não conhece nada da espiritualidade, não conhece nada, ele só conhece aquela igreja. Então, vamos lembrar o seguinte, a espiritualidade, ela atua não só nas casas espíritas, elas atuam em todos os lugares. Então, para cada igreja, ela vai ter ali uma egrégora espiritual. E qual é a função dessa egrégora? Atender aquele irmão encarnado e desencarnado da melhor forma possível. Então, quando existe alguém adentra naquele recinto, e aquele agrupamento, ele precisa de especialistas, eles vão aonde o especialista estiver. Então, ele pode ir lá numa linha de Umbanda, vai lá e catar lá, ô, pai João, vem cá, né? Vem cá que eu estou precisando do seu conhecimento de magia. Esse menino aqui está desmagiado, ele está magiado, eu preciso que você trabalhe aqui. Aí ele vai olhar e fala assim, não, para isso aqui eu vou precisar de um trabalhador da linha do fogo. Aí vai lá, cata alguém lá da linha, né, de Egunitá, que é a linha do fogo, vai trazer lá. Não, eu preciso de um elemental para fazer isso. Então, ou seja, pode. Isso é caridade, isso é amor. Então, a espiritualidade, ela atua dessa forma, né, de ir lá, de buscar aquilo que é o melhor para o assistido. Eu preciso ainda de uma energia mais densa. Vamos imaginar, chega lá, tem um livro do Robson, acho que, não sei se é no Corpo Fechado, eu não lembro mais não. Ele conta a história de um rapaz que chega numa casa, numa tenda de Umbanda, né, é atendido, depois eles vão lá em desdobramento, atender. Aí chega lá, tá na casa do cara, aquele monte de energia densa, tesão ligado em programas, né, que não traz sensações boas, né? E aí vai lá e pai João vai lá aí é o contrário, né? E o pai João, que é um preto velho, vai num templo evangélico religioso no astral. E aí o Ângelo Inácio, que é o espírito narrando tudo, ele fala assim, fica surpreso, mas na espiritualidade tem uma igreja evangélica? Tem, porque os espíritos evangélicos têm que ter um lugar para se reunir. Vai se reunir onde? Num templo evangélico. E ele vai lá e conversa com o pastor, chega lá, ô Breno, chama aí o pastor João, sei lá o nome do pastor, né? Eu estou dando o nome, João com João, né? Aí ele está ali olhando, vê um pastor evangélico no astral, abraça um preto velho e fala assim, agora pronto, agora que eu não entendi nada. Então, ou seja, no astral isso é superado há muito tempo. Né? Lá eles entendem a função de cada um, assim como no astral também existe terreiros de Umbanda, existe casas kardecistas, existe tudo, gente. Né? Existe tudo. Por quê? Porque o mundo espiritual é a continuidade do plano material. Então, essa fala que teve aí, né, que já presenciou em casas espíritas chamado determinados espíritos da Umbanda, por quê? Porque ele vê o seguinte, é aquela energia, aquela linha de trabalho que eu preciso que atue para resolver o problema do encarnado e também do desencarnado que acompanha aquele irmão. Né? Então, é necessário, isso acontece muito mais vezes do que a gente imagina. Muitas vezes acontece de uma forma tão sutil que a gente não percebe. Mas, como disse, né, está na Bíblia, né, aqueles que têm olho que vejam, quando você começa a adentrar, você pode chegar um dia numa igreja evangélica, numa igreja católica, e se você começar a prestar atenção, você vai ver essas linhas atuando de uma forma muito clara. É só quando a gente se aprofunda, começa a entender, você começa a olhar a energia que tem em volta, aí você se lembra de qual energia que pode reger aquilo, de qual trabalhador que pode estar ali, inclusive pode ter mais de uma linha dentro do mesmo ambiente, porque é função de especialidade. Mais perguntas? Última pergunta, no chat. Como o Espiritismo promove a integração das práticas espirituais baseadas nos orixás com os princípios da fé raciocinada, da moralidade e da evolução espiritual? Bem, estou olhando aqui a pergunta e pensando, né? Bem, o Espiritismo ele vai promover essa integração a partir do próprio saber. Por quê?
Quando a gente começa a entender que somos todos espíritos em evolução, que somos espíritos de muitos mundos ou de muitas moradas do Pai, espíritos que se reencarnam, que encarnam em diferentes situações em função da sua evolução e do conjunto das pessoas, da sociedade que necessita daquela evolução. Então, quando eu começo a compreender toda essa jornada espiritual que cada um de nós espíritos precisa e vai fazer, eu começo a contextualizar, né, essas práticas. Por quê? Porque hoje eu estou aqui encarnado no Brasil desse jeito, mas amanhã, por uma necessidade crescente minha, eu preciso encarnar em outro povo. Vou encarnar lá na Índia. Eu vou ter uma outra linha de trabalho, né? Por exemplo, existe uma linha da Umbanda que é, né, a Umbanda Oriental, né? São nomes que vão dando dentro de, né, muitas vezes dessas especialidades. Então o Espírito vai começar a me mostrar que eu sou um ser multifacetado, de múltiplas religiões, de múltiplas crenças, que vão se somando àquilo que eu vou me tornando, que eu vou evoluindo. Isso faz parte da evolução. Quando eu, por exemplo, vamos imaginar, eu me adentro na Umbanda e me prendo só aos livros, e aí que é a beleza da fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, que também está ligado, por exemplo, à própria ideia da filosófica, né? De que eu só sei do que nada sei, de que eu preciso questionar, que eu preciso investigar, isso também vem da base filosófica. Se eu me atenho, por exemplo, dentro da Umbanda, eu tenho lá Saraceni. Se eu leio só a linha de Saraceni, eu estou limitando o meu saber, porque ao longo dessa jornada do nascimento da Umbanda e de todas as outras religiões de matriz africana, tem saberes que eles não vieram para um tomar o lugar do outro, né? Daqui para frente esquece, por exemplo, a primeira, posso estar falando uma grande besteira, né? Mas talvez a primeira religião de matriz africana foi o candomblé. Então, porque veio a Umbanda vai sobrepor o candomblé, ou daqui a pouco vem outra, elas não se sobrepõem, elas se completam. Então, se eu fecho somente o olho para aquilo, eu estou perdendo a beleza de uma outra linha, de outro ser que pensou, que evoluiu e tem saber para compartilhar. Então, eu vejo o seguinte, como está na caneta, como que o Espiritismo promove essa integração, para mim promove no sentido do raciocínio mesmo, de entender que as coisas elas não são concorrentes, elas são complementares. Elas são da cooperação e não da concorrência. Desse negócio de eu ficar brigando, né? Não, eu tô vendo aquele cara lá é kardecista, eu vou converter ele para Umbanda. Não, eu sou kardecista, eu vou pegar aquele irmão da Umbanda que eu acho que ele está praticando o espiritismo de forma errada. Cara, isso aí era o que faziam lá atrás, né? Lá o povo judeu quando chegou o ensinamento de Jesus. Então, para mim, essa promoção, como está na pergunta, né? Ela está exatamente no conhecimento. E aí, quando eu entendo o orixá como uma divindade representando o potencial divino, e eu vou olhar isso também em outros, né, nas outras linhas, eu passo a entender. Quando eu for olhar lá a mitologia nórdica, eu vou falar lá, Thor é o deus dos trovão. Se a gente pega na Umbanda, quem é que está ligado aos trovão? Na Yansan, que está ligado a Santa Bárbara, né? Tem um filme acho que é na Prime Video, que fala sobre Santa Bárbara, né? Ela enfincando os negócios lá dos raios, aí vem todo, né? Na verdade, o secretismo, né? De Ansan é Santa Bárbara, que está ligado, né? Essa questão dos raios. Então, ou seja, eu começo a entender e ver que, na verdade, tudo funciona da mesma forma. Foram dados nomes diferentes para que a gente pudesse compreender. E aí são as linhas de trabalho, são os orixás, são os deuses nórdicos, os deuses egípcios, os deuses africanos, os deuses indianos, todos eles, quando a gente olha no fundo, né, a gente vai ver que existe a mesma energia trabalhando em todos os lugares. Então, para mim, o Espiritismo promove dessa forma. Quanto mais ele me mostra,
mais eu vou me confrontar aquilo, ou buscar olhar a similaridade de todos aqueles conhecimentos dentro daquilo ali, e aí eu começo a ver essa teia se tecendo por trás, né, formando um pano de fundo, onde vai se ocorrer várias peças, né, ali na frente, mas que todas elas têm o mesmo pano de fundo, que é a criação de Deus, né, ou de Olorum, ou de como cada região vai chamar, que na verdade são apenas nomes, né, como a própria espiritualidade diz no Livro dos Espíritos. Tem muitas coisas que nós ainda não temos vocabulários para alcançar, né, o que seriam, e muitas vezes, né, eu vou pegar a mesma relação quando Saraceni vai lá e diz que são mistérios, né, porque a gente não conhece, ainda não é pela letra, pela forma, né, é ainda a nossa capacidade ainda de entendimento que a gente não consegue alcançar aquele saber ainda. Então, para mim, essas práticas espíritas, né, como diz a pergunta, né, e aí com os princípios da fé raciocinada, no sentido da gente buscar, né, e não aceitar tudo que é nos colocado, mas aí está no princípio da moralidade, que é entender os ensinamentos da moral, e os ensinamentos da moral, ela não é só do Cristo, é a moral que ela é única, e aí se a gente for buscar assim, onde eu vou olhar os caracteres morais? Aí eu vou pega lá o Evangelho, segundo o Espiritismo, sede perfeitos, vai estar lá o homem de bem, vai estar lá os caracteres do homem de bem, que são os caracteres morais. Vai estar mais aonde? Vou lá pegar o Livro dos Espíritos, né? Lá no capítulo A Lei da Justiça, do Amor e da Caridade, né? Quando fala do princípio da justiça, aí ele pergunta, a justiça é um direito, é um dever que todo mundo, é um direito, não lembro se é direito ou se é dever. É onde que começa o dever, o direito? Começa aquilo que é o que eu quero para mim, eu quero para o outro aquilo que eu quero para mim. Então, esses são princípios morais, né? Tudo aquilo que, esses dias eu vi o Haroldo Dias, Haroldo Dias é o nome dele? Você, Adriano, que assiste muita coisa? Haroldo, né? Haroldo Dutra? Isso, Haroldo Dutra. Ele dando um exemplo, né, do que a gente quer para o outro, o que a gente quer para a gente. Ele falou o seguinte, olha só, se a gente pega um papel e joga no chão, e se 8, né, acho que a população do mundo não sei, deve ser 10 bilhões de pessoas, 9 bilhões de pessoas, se 9 bilhões de pessoas fazem a mesma coisa que eu, jogam um papel no chão, o mundo ia estar uma sujeira só. Agora, se eu, né, começo a dar bom dia, e todo mundo começa a dar bom dia, como é que vai estar o mundo? Então, esses são os princípios morais, aquilo que vai ser produzido para o outro. Não, a doutrina vai trazer isso, vai incutir na gente o tempo todo nos convocando para poder fazermos aquilo que é bom para a gente e bom para o outro. É o princípio moral, né? E, consequentemente, isso vai partir da nossa evolução espiritual. Porque se tem uma coisa que nós não temos livre-arbítrio, é a evolução. Isso somos todos forçados e empurrados pela criação do Pai a nós evoluirmos. Então, eu acho que, né, eu resumiria, né, a resposta dessa forma. As perguntas foram encerradas, né? Passamos 3 minutos do nosso horário, né? 9h33. Então, eu quero mais uma vez agradecer, né, a todos, né? Tivemos uma noite abençoada por todas, né, as linhas de trabalho da Umbanda hoje, todo mundo foi visitado por todo mundo, eu tenho, né, essa esperança, já que nós trouxemos essas linhas bem próximos da gente, né, todos os orixás estão lá emanando as suas irradiações sobre todos nós, né, todas as suas linhas e suas forças. Então, eu gostaria de convidar todos que fechem os seus olhos, que a gente possa, né, e aí como a gente está falando de Umbanda, aí eu vou, né, trazer o nosso contexto, né, umbandista, né, que vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Olorum, né, que ele irradie sobre nós, né, todas essas qualidades dos seus tronos divinos, que eles possam permear nossas vidas, trazendo equilíbrio, trazendo amor, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo justiça, trazendo ordem, disciplina, trazendo ação, movimento, né, que a gente possa colocar a nossa fé, nosso saber em prática na nossa vida, na vida do próximo, né, que possa gerar
novas ideias, nossas emoções, enfim, que cure todas as nossas feridas e que o amor nos abrace, né, fazendo essa química, né, essa junção de todas essas energias, né, que possamos nessa noite ter uma noite abençoada a cada um que nos ouve, que nos assiste, a todos aqueles que estão à margem do conhecimento do Pai, aqueles que ainda são os espíritos sofredores, aqueles que ainda se sentem culpados, que sentem ainda com o coração repleto de remorsos, que a sua misericórdia possa alcançar a todos eles, né, através de cada uma das linhas de trabalho hoje aqui faladas, que são trabalhadores, extensões do braço do nosso Pai Olorum, a cada um dos seus filhos que encarnados e desencarnados estão. Peço, meu Pai, as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados desse planeta, e que nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja.